Olá, está começando aqui o nosso painel regional, né? Sempre com você neste horário da 1h30 da tarde, programa sempre inédito com personalidades da nossa região, gente que é notícia, que faz notícia e que debate junto com você os assuntos importantes, a pauta, né, da Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Reprise também de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Lembrando, o programa está gravado nesta edição, não dá para você interagir com a gente via telefone. Fica o Facebook à sua disposição, né? facebook.com/painel regional TV. Você pode enviar um e-mail, você pode enviar sua mensagem, fazendo críticas, fazendo comentários, sugerindo pautas aqui para a gente. Não tem problema nenhum, é sempre um prazer receber a sua participação, tá certo? Painel regional que nesta edição conta aqui com o vereador do PPS de Santos, Marcelo Del Bosco, participando mais uma vez conosco. Prazer recebê-lo. Tudo bem, né, vereador? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Tudo bem, Chagas? Prazer também revê-lo. Olá, amigos. Um abraço a todos, em especial aos telespectadores. E o nosso Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, também nos dá prazer e satisfação de tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem. Sempre um prazer, um privilégio de participar do painel regional. Boa tarde, quem nos acompanha agora na 1h30, o painel regional, e boa noite quem nos acompanha pela reprise. Verdade, bem lembrado, sempre bem lembrado pelo Santana. Boa tarde a você que está acompanhando no horário da 1h30 e para você que já está na reprise, uma boa noite e um abraço para você também. Hoje, acompanhando toda a nossa produção aqui do painel regional, está conosco a Cibele Lima. Prazer ter você aqui com a gente também, Cibele, tudo bom? Prazer, boa tarde a vocês, boa tarde convidados. E lembrando, né, que nosso programa está sendo gravado, mas a nossa rede social continua aberta. Então você pode estar entrando em contato, mandando mensagem através do Facebook. Muito bem. E só lembrando também, painel regional sempre online pelo site da TV Santa Cecília. Clique no ícone lá do painel regional, confira a gente em tempo real. Depois do programa encerrado, ele vai para o YouTube. Você rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Pois é, vereador Del Bosco, Chagas e Marcos Santana. Na semana passada tivemos a reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional, a volta da Assembleia, a volta das câmaras municipais, os assuntos importantes de sempre vão ser colocados em pauta, os problemas do dia a dia, mas claro que o assunto maior se direciona a Brasília, ao Congresso Nacional. A presidente Dilma lá esteve abrindo os trabalhos, foi pessoalmente cumprimentar o Congresso e colocar lá quais são as pretensões, as metas, os objetivos, não é bom nem falar em meta, né? Os objetivos, né, do governo em 2016 e bateu muito na tecla da volta da CPMF, né? A crise está aí, Del Bosco, atinge os municípios, principalmente os de menos arrecadação, de menos receita, que mais dependem do Estado e da União, e a expectativa, na sua visão, aí para 2016, nesse período pós-carnaval, evidentemente, como é que vai? Olha, eu acho que é um período muito difícil, né? Até porque tem aqui o Chagas do meu lado, que é uma pessoa que trabalha muito com a questão da economia. A nossa grande preocupação, seja no poder público, você não é igual uma empresa privada, que você tem uma linha e que tem poucas intempéries que podem modificar isso. No poder público você depende de verbas do governo federal, do governo estadual e mesmo da própria arrecadação. Então no poder público você tem que ter um planejamento muito maior, mais qualificado para poder, se você não tiver aquelas verbas existentes, você poder trabalhar e tocar a cidade, no caso como Santos ou outras cidades da região. Então me preocupa muito porque hoje, e acompanhei a abertura do Congresso pela televisão, quando ela deixou aí bem claro, querendo a volta de impostos que já foram barrados pela própria população. Ela não foi muito bem recebida, né, pelos congressistas. Show CPMF, né? Show CPMF. Uma pequena vaia. Mas eu achei muito importante a ida dela lá. Eu, como brasileiro, e ela, independente de não concordar com a nossa presidente, eu acho que é importante a figura da presidência da República naquele momento lá, mostrando o respeito ao Congresso Nacional e debatendo de frente. Mas, vereador, o senhor que foi criado em Brasília, né, filho do deputado Del Bosco, vereador também, foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal e constituinte. E constituinte. Na época,
foi criado em Brasília, não foi? Foi uma parte... Nasceu em Santos, não, nasci em Santos, fiquei em Santos e uma parte da minha infância eu passei em Brasília. E conheceu muitos presidentes. Eu nunca vi uma presidente tão fraca. O senhor já viu uma presidente tão enfraquecida? E ela é tão fraca que eu não acredito que passe a reforma da Previdência e muito menos a CPMF. Mas eu quero mais me basear nisso. Nesse tempo que o senhor acompanha junto com seu pai, teve uma presidente tão fraca no Brasil? Até mesmo no governo militar eu não via isso, tá? Eu acompanhei desde quando era o Geisel, como também o Figueiredo. O Dom Bosco Amaral foi deputado federal ainda no regime militar, né? Militar e depois pegou o final aí, ainda pegou um pedaço do governo Collor, né? Verdade. Começo do governo Collor. E pegou também o presidente Sarney. O que eu acho assim, que quando a gente via isso, a questão principalmente da fala, do conhecimento dela. Eu acho que ela deve ser uma pessoa, diziam que quando ela estava na Casa Civil, né, como ministra da Casa Civil, ela era muito rápida, fazia articulação. Hoje eu vejo ela mais travada, né? Pelo menos o que a gente acompanha pela televisão. Eu só tive a oportunidade uma vez, até no Congresso Nacional, quando meu pai foi receber a medalha de constituinte, ela estava nesse dia. E eu tive a oportunidade de estar assim perto. Depois nunca mais, nem aqui em Santos mesmo. Ela falou bem nesse dia? Que nesse dia estava muito tranquilo, né? Porque era só homenagem e mais nada, né? Uma coisa muito, muito simples. Eu acho que o que eu só vejo de importante, a ida dela, da figura da presidente lá. Porque no Supremo ela não foi. Não. Certo? Então, ela pelo menos falou, poxa, eu tenho que ir na casa, senão eu não começo nem iniciar a negociação para aprovação ou não. Ali eu não sei se o Marcos concorda, foi um pouco de marketing também, e orientação. Marketing foi No caso do Judiciário, o Judiciário não vota, o Legislativo vota. Então ela tinha que sinalizar para o Congresso que ela está deixando... não tem outro nome, a sua arrogância do lado, ou a soberba de lado, e está indo negociar, conversar com os congressistas e automaticamente também conversar com a população, já que ela precisa urgentemente, já que ela não corta gastos, ela precisa urgentemente da CPMF. Inclusive, no meu modo de entender, vereador, a reforma da Previdência é apenas um bode que colocou na sala para não dá para fazer a reforma da Previdência, então eu preciso da CPMF. Não tem nem projeto para a reforma da Previdência. Na verdade, não há nem consenso, não há nem consenso no próprio partido dela, quanto mais da tal base aliada que ela tenta se vangloriar, mas que na verdade é uma verdadeira fumaça, né? Que ela não tem um consenso nas pessoas que dizem apoiar o governo. Eu acho que o Charles tocou num ponto muito importante, que ela sinalizou ir ao Congresso para uma suposta mudança de postura, mas agora que é o grande desafio, a gente vai perceber se ela realmente tem agora a capacidade de ouvir as pessoas, porque o primeiro mandato dela e o primeiro ano do segundo mandato, ela se notabilizaram por a ausência da interlocução. Ela ouve, diz que ouve, mas na hora ela toma a decisão que ela bem convém. E agora vamos ver o desenrolar dos fatos, dos projetos que ela for formatar e apresentar ao Congresso, ver se vai ter esse consenso em busca dos projetos, das reformas que o país precisa. E uma coisa importante é o seguinte, isso acontece muito com a pessoa que está no executivo, né? Acaba desvalorizando o poder legislativo, seja esse no município, seja no governo federal ou estadual. O prefeito, o governador, o mesmo presidente da República, ele ouve quando precisa. Quando ele precisa do legislador, ele ouve. Mas senão ele quer resolver tudo sozinho, a arrogância acontece também, em muitos lugares, aqui mesmo na região acontece bastante arrogância. Então eu acho assim que o grande problema do político brasileiro, e deve acontecer em outros países, mas aí eu falo do meu país, que ele considera a coisa pública como privada. A partir do momento que ele assume, ele acha que ele é dono daquilo. Patrimonialismo, né? Ele é patrimonialismo, e não é. Seja isso, aí eu falo, seja isso do legislativo ou do executivo e do próprio judiciário. A partir do momento que a pessoa presta serviço público, ela tem que saber o seguinte, eu sou funcionário da população. Então é esse que muitas vezes é o desrespeito, é a transformação da coisa pública em coisa privada. E no cargo eletivo, ela está funcionária, porque ele tem um mandato. Ela nem é funcionária, ela está funcionária. Mas, vereador, no caso hoje, dessa submissão do Legislativo ao Poder Executivo, não tem sido diferente, independentemente da personalidade do Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara Federal.
Não está mudando um pouco com a presidência do Eduardo Cunha? Sim, os métodos do Eduardo Cunha, eu discordo dos métodos do Eduardo Cunha. Você não pode colocar um poder contra o país por questões próprias. Ele está se defendendo de algumas questões dele. Se ele fizesse isso realmente querendo o bem do Brasil, eu concordo com o posicionamento. O problema é que a gente está vendo várias ações do Eduardo Cunha muito pessoais, né? Ações de mexer, mesmo na própria comissão de ética, às vezes de reformas que não foram colocadas, serem colocadas agora. Nós somos seres políticos, mas nós temos que respeitar o seguinte: a população não é burra. A população sabe bem o que está acontecendo. Nesse caso, o que aconteceu com o Eduardo Cunha? As pessoas até que estão interessadas em ter a independência do Poder Executivo, com a independência do Poder Legislativo, os dois poderes, acabam até aproveitando positivamente disso. Alguns partidos estão aproveitando para poder realmente levar discussões ao plenário da Câmara Federal. Mas muitas vezes a gente acaba vendo aí algumas disputas ou mesmo do próprio governo federal, com o Eduardo Cunha especificamente, que está prejudicando o andamento do Brasil. Eu sou contra desses métodos. Eu sou a favor do método seguinte: Poder Legislativo e Executivo tem que ter, lógico, parcerias, mas independência. Tem que ter o respeito entre os poderes, mas a independência, porque é muito importante ter uma fiscalização não pessoal, e sim uma fiscalização porque está representando a população, como também apresentar sugestões importantes. E do lado ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República, se o projeto é bom para o país, para a cidade ou para o Estado, que se aprove, independente de ser ou não da base de sustentação. Ah, mas isso é filosofia? Não, não é não. Tem muitos lugares do Brasil que nós estamos vendo isso. E a população vai cobrar, todos os políticos, porque nesse ano de eleição vai ser muito difícil qualquer político, e seja mesmo um político que não tem mandato e está disputando a eleição, vai ser muito difícil poder conversar com a população na rua. Em cima desse tema, deixando de lado um pouco o perfil do Eduardo Cunha, enfim, mas esse debate sobre o parlamento a gente já vem fazendo aqui há algum tempo, né? Já debatemos isso, discutimos esse tema, né? Por que aqueles grandes debates e até embates, né, no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras municipais, ficou tão arrefecido, né, esfriou tanto? Cadê os tribunos, os grandes tribunos de outrora? Os grandes oradores, né, aqueles discursos contundentes que haviam, gente que parava, né, para assistir determinadas lideranças numa tribuna, né? Claro que não eram todos que tinham o mesmo dom, a mesma capacidade e a mesma característica. Mas a gente não vê mais isso, né, Chagas, Santana e Nada. Hoje, além disso, de nós não termos grandes oradores, grandes tribunos, nós não temos oposição no Brasil inteiro. Até é difícil chegar a uma conclusão por que nós não temos oposição. Faltam líderes, faltam grandes oradores. A política está desacreditada por quê? Porque virou apenas um emprego para as pessoas e o debate político ficou em segundo plano, ao ponto da presidente Dilma chamar o Conselhão para resolver os problemas do país, quando isso tinha que ser discutido lá no Congresso. Eu vejo muito isso. Hoje as pessoas, os políticos, eles discutem mais, às vezes, os seus interesses individuais, às vezes usam aquilo como um emprego, em vez de buscar fazer a política para a melhoria do país. Faltam, na realidade, líderes. Faltam líderes no Brasil, principalmente na oposição. Isso seria um rescaldo, uma consequência do período militar? Eu não sei, eu acho que não, Butorno. Eu acho que, na verdade, acho que a democracia brasileira, na verdade não a democracia brasileira, o processo político brasileiro, ele se aperfeiçoou de um modo perverso, porque por obra dos políticos. Então isso aí acabou afastando aquelas boas lideranças, aquelas personalidades da sociedade que poderiam acrescentar à sociedade, ao debate político e conquistou os aventureiros. Atraiu os aventureiros para o processo político. Isso daí, em consequência disso, a gente vê como na formação do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras dos Vereadores, esse empobrecimento acabou afastando as pessoas de uma boa índole que poderiam realmente acrescentar ao debate político e atraindo as pessoas que, na verdade, querem ser meros despachantes.
Aliado a isso daí, a pressão do poder econômico, que acaba turminando campanhas eleitorais, que fazem com que os eleitos tornem-se, na verdade, representantes de grupos específicos do poder econômico, e os debates nacionais, os debates que interferem, que influenciam diretamente na vida do cidadão, fiquem de lado. Mas o que me intriga, vereador, nós não conseguimos lideranças. Concordo com você, Marcos, mas por que nós não conseguimos lideranças? Isso que está faltando. Isso que eu coloco. Será que não é um rescaldo, uma consequência do período militar, esse desinteresse aí pela, mas nessa época, pela política? Mas nessa época tinha muito debate. E tinha debate nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional. Tinha muito debate. Eu queria aproveitar duas partes. Uma relacionada, primeiro, que eu acho que hoje o sistema dos regimentos que existem, principalmente no Congresso Nacional e nas assembleias, que botaram a figura das bancadas, bancada o quê? De sustentação, certo? E o regimento também, só as lideranças se manifestam. Hoje no Congresso não é qualquer deputado que numa votação pode fazer um debate. Você tem que ser líder ou indicado pelo líder. Então você é um deputado, você só tem, muitas vezes, dos que estão lá, só tem o direito de apertar o botão. E se aperta o botão que o líder não quer, e que muitas vezes esse líder pode negociar por interesse próprio e não por interesse da filosofia partidária, acaba fazendo com que o deputado possa ser até prejudicado. Esse é um ponto. A outra questão são as campanhas eleitorais. E me preocupa muito esse modo de campanha eleitoral, e eu posso falar isso porque todas as campanhas que eu participei eleitorais são campanhas muito simples. Mas me incomoda, me deixa preocupado, porque eu acho que a preocupação, se não tiver uma fiscalização, a compra de votos vai aumentar e muito. Com esse dinheiro, com o dinheiro sujo que acaba ocorrendo de corrupção. Então, o que o Marcos colocou é uma coisa mesmo importante. Com esses escândalos todos que estão acontecendo com a atuação da Polícia Federal? Porque eu acho o seguinte, pode ocorrer isso eu acho que pode ocorrer pelo seguinte, porque a Polícia Federal, a própria Polícia Civil, o Ministério Público já faz um excelente trabalho, mas tem pouca perna. Imagine quando é uma campanha eleitoral, é a campanha no país inteiro. Então, com essa campanha no país inteiro, fica com dificuldade nesse sentido. E um outro ponto, muitas vezes, aquele político que fala o seguinte, o que é o perfil que está dando certo? O tal da palavra marketing acabou muitas vezes tirando esse líder e mudando o conceito. Hoje, quem não fala grosso, quem fala calmo e fala, olha, pode ser que seja o perfil daquele governador que deu certo, daquela pessoa lá, olha, aquele outro tipo de político não deu certo. E começam a montar os políticos. Então nós não estamos falando de uma essência, um político com ideal. Nós estamos falando de um produto. E muitas vezes esse produto econômico, com todos os respeitos às pessoas que disputam. Nós estamos vendo em alguns lugares do Brasil, disputa aí que vai ser de gente quem é que tem a melhor concentração de empresário. Nós estamos vendo mesmo no caso de São Paulo. Então, assim, fica uma preocupação muito grande. E aí que eu falo o seguinte, eu participo da vida pública já há algum tempo, nós temos culpa. Mas também, muitas vezes, e é o que a gente fala aqui, de imprensa, que muitas vezes a dificuldade que se tem, porque hoje a gente tem que apostar na imprensa local, nós temos que apostar nos meios de comunicação. E nós não podemos deixar o poder público sobressair aos meios de comunicação. Então hoje, quando eu venho num debate como esse, você fica à vontade para falar. Mas tem muitos lugares que hoje na cidade de Santos você não pode falar, senão você praticamente é tirado do ar. Então assim, fica difícil. Lógico que tem as redes sociais, eu acho que vai voltar ainda, vai voltar, e nas cidades como Santos, que é uma cidade térrea, fácil de passear, de andar, vai voltar de repente de mão em mão, aquele jornalzinho de mão em mão colocando as propostas. Nessa eleição vai ocorrer isso. Com certeza. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho no painel regional, em instantes. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco aqui do painel regional. Marcelo Del Bosco, vereador do PPS conosco, Chagas, Marcos Santana e a Cibele Lima acompanhando aí a nossa produção, né? Aqui da equipe do time nosso aqui do painel regional. Bom, a gente vai ter no final do ano, né, em outubro, né? Antepenúltimo mês, começo de outubro, primeiro domingo de outubro, eleições gerais, todo mundo saberia, eleições municipais, perdão, prefeitos e vereadores, né? E há muito comentário, não é,
Não é só nos bastidores da política, né, mas várias notas são publicadas em jornais aqui da cidade, dando conta que o Marcelo Del Bosco pode abrir mão da sua possível reeleição a vereador para disputar a Prefeitura Municipal pelo PPS. O que há de verdade nisso, não é? E está animado para tentar a cadeira principal aqui da administração de Santos? Como é que vai ser essa eleição, Marcelo? Em relação ao nosso trabalho, e até o final de 2016, independente qual tipo de eleição que se dispute, ou se não disputar, eu tenho feito o nosso trabalho de vereador, certo? Eu voltei para o parlamento e acho assim a importância de poder estar discutindo cada vez mais todos os problemas da cidade e também coisas que são feitas para a gente poder estar ajudando tanto o executivo quanto o legislativo. Esse é um ponto. O PPS, que é o partido que eu já estou há muitos e muitos anos no PPS, onde eu fui eleito pelo PPS como vereador, o PPS, ele, nas maiores cidades, nas cidades acima de 100 mil habitantes, o PPS tem aí lutado para se ter candidaturas. Então, em vários lugares do Brasil, o PPS tem lutado para se ter candidatura, até porque o partido hoje tem lutado muito com a questão combate à corrupção, nós temos algumas prefeituras aí, como o caso de Vitória, que é exemplo de administração com o ex-deputado e prefeito Luciano Rezende. Então, assim, e eu sou do Diretório Nacional do partido. Então, teve uma convocação nesse sentido, mas ainda está se trabalhando essa questão, até porque vocês que conhecem esse trabalho na política sabem que não é assim. Eu acho que tem que ter uma discussão partidária. É lógico que se o meu nome for escolhido pelo partido para uma disputa dessa, e que é uma disputa muito grande, difícil, né? Porque você está disputando um espaço só, uma cadeira só, não existem duas cadeiras, é lógico que eu vou ficar muito honrado. Mas isso ainda está sendo discutido pelo partido, nacionalmente através do presidente Roberto Freire, do presidente estadual Davi Zaia, também do vice-presidente estadual, o deputado Alex Manente, outros deputados, nosso coordenador regional, o Rogério Barreto, que é ex-secretário, né, adjunto estadual. Agora, a gente tem tentado aí formar uma chapa muito forte de vereadores. Nós tivemos algumas baixas aí, que até foram, mesmo o PPS sendo da base, né, do prefeito Paulo Alexandre, o partido perdeu aí mais de 5 suplentes para próprios partidos da base do prefeito. O PSDB, o próprio partido do prefeito, né? Então isso assim eu não acho muito legal, né? Porque esse tipo de coisa, porque você está hoje o PPS é da base do prefeito, né? E acaba tendo, então hoje o PPS houve um esvaziamento proposital, não por parte do PPS, mas por pessoas aí ligadas à política local e até mesmo ao governo do município, né, de Santos, um esvaziamento. Mas a legenda é uma legenda muito forte. E com essa legenda muito forte, o que aconteceu? Vem se trabalhando. Então, nomes novos dessas algumas pessoas que saíram, hoje, algumas pessoas até que não entravam por causa dessas pessoas, até pelo potencial eleitoral, que você sabe que muito é conta, né? Acabaram hoje vindo para o partido. Então temos aí lideranças na área feminina, temos liderança na área do porto, da segurança pública. Então, assim, está se formando uma chapa muito legal. Eu acho que é isso que é. O clima do PPS, Buturão, está um clima muito gostoso. Porque o PPS, através da coordenação do Rogério Barreto, resolveu trabalhar pela região. Então, hoje, o PPS ele tem feito os encontros em cada cidade da região. E são encontros que chegam a ter 300 pessoas, 350, 250. Nós temos aí o ex-prefeito Farid Madi, que hoje está no PPS, né? O Rogério Barreto agora teve um encontro lindo em São Vicente, com a presença aí de várias lideranças, não só de São Vicente, mas também de outras cidades. Então o nosso trabalho é esse. O PPS está estudando, não só aqui em Santos, mas em várias cidades da Baixada Santista. Nós temos nomes aí como o deputado Nelson Fabiano, sobrinho, que foi secretário, foi deputado estadual, também é um nome forte do PPS, certo? Que pode estar. Nós temos o Taná Correia,
que é do PPS, uma pessoa que também, um nome fortíssimo, que poderia também disputar aí uma prefeitura. Então são pessoas ligadas à cultura, ligadas à advocacia, pessoas que podem representar o partido. O importante é que o PPS, mesmo com o que aconteceu, com o que fizeram contra o PPS é mais forte que... Por outro lado, vereador, mesmo sendo algumas figuras importantes da política do PPS que têm votos, não torna a chapa mais competitiva se não tiver nenhum figurão? Sim. Porque aí todo mundo não, todos são iguais, todos têm a mesma possibilidade, todos estão mais motivados, e eles motivados, todos vendo que tem chance, não tem nenhum figurão que dispara, um acaba favorecendo a formação de uma chapa para vereador. Não, que nem eu falei, agora com a saída de algumas pessoas, o que acontece? A gente fica um pouco triste, porque essas pessoas, eu tenho muito respeito por elas. Elas fizeram um trabalho muito bonito no PPS, as pessoas que saíram. Então é lógico, mas isso acontece em qualquer partido. Algumas saíram mais forçadas por outras pessoas, que a gente até já acabou aí dizendo, e que não é um chororô. É a constatação que muitas vezes na política não basta só olhar nos olhos e ter confiança. Né? A política, porque eu faço política assim, a mesma pessoa que eu estou sendo aqui nessa bancada, eu sou lá fora, eu sou na minha casa com meu filho, com a minha mulher ou com a minha família. Mas tem gente que acaba sendo um ator aqui na frente e atrás acaba sendo de outra forma. Acontece. Vai na igreja, acaba, né, rezar para depois pagar os pecados. Eu espero o seguinte, eu acho que o principal de tudo, maior que a cidade, maior que o partido político, certo? Maior que o prefeito, que o vereador, né, no caso aqui da nossa cidade, é a população. E a população, ela não quer saber se o vereador A ou B, se o prefeito A ou B, ela quer saber o seguinte, se a cidade dela vai estar arrumada, se ela vai ter saúde, se ela vai ter educação, se ela vai ter desenvolvimento econômico. Por quê? Porque muitos de nós, e hoje com a região que a gente acabou perdendo, Marcos, você vê aí, só com o caso da Uzi Minas, a gente está tendo um reflexo muito grande aqui em Santos. Direto e indireto. Direto e indireto. Então a população, ela quer resolução. E ela não quer também o chororô se acabou o dinheiro ou se não acabou. Que nem eu falo, planejamento é planejamento. Você abre 300 obras, você já tinha que saber se pode faltar o dinheiro ou não pode faltar o dinheiro. Essa história, se acabou o dinheiro do governo federal, do estadual, me desculpe. Porque a gente tem que administrar isso quando administra de uma forma muito melhor que a sua casa. Porque a sua casa, o responsável da sua casa, só é você ou sua família. Agora, o responsável quando você administra uma cidade, um estado ou um país, aí sim, todos nós sofremos com isso. Marcos Santana, pergunta. Essa eleição municipal vai repetir uma característica que já se verificou nas reeleições, nas disputas de reeleições anteriores, tanto do prefeito Papo quanto do prefeito Beto Mansur. Ela vai ter a característica de ser, na verdade, um referendo ao desempenho do prefeito que pleiteia o segundo mandato. E nesse contexto aí, acho que a grande dificuldade das alternativas aí é de realmente localizar, identificar uma liderança disposta a partir para o confronto com o prefeito. Tanto é que um exemplo bem claro disso daí é o próprio PT, né? Apesar de, além de todo o seu desgaste nacional, em termos de corrupção, o PT de Santos, ele não consegue achar um nome de consenso, ou na verdade um nome que esteja disposto a ir para a disputa com o atual prefeito. Tentam convencer, de qualquer maneira, o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiori. O PT de Santos é um PT limpo, né? Não tem nenhuma figura do PT daqui teve envolvida em nada. Absolutamente. Gente limpa, gente séria. É gente que tem história, realmente... E que pagou pelo que não fez. Sim. É que a imagem do PT no Brasil inteira está arranhada. Mas e essa dificuldade de achar um candidato disposto a disputar com o atual prefeito se verifica nos demais partidos, né? Eu acho que uma exceção, parece que o DEM já fechou questão em torno do advogado Taylor Matos. A minha grande dúvida é se a tradicional aliança PSDB e DEM, que se verifica a nível nacional, a nível estadual, em vários outros estados, também não vai prevalecer aqui, apesar do desejo do diretório municipal. Com relação ao diretório municipal, uma nota esses dias no jornal, acho que foi na Tribuna, não, que eu li, ou no Diário do Litoral, provavelmente também, é que o presidente estadual, o deputado Davi Zaia, secretário de Estado, né? Isso. Davi Zaia,
afirmou que a executiva estadual não vai interferir em absolutamente nada, a decisão será da executiva municipal. Né? Partindo dessa afirmação, qual é o clima na executiva municipal? O que pensa a executiva municipal ou o diretório municipal? Sim. Lança candidato ou aguarda momento certo? Não, tem lá a comissão provisória, né, que se tem, tem gente que concorda com o lançamento, gente que acha que seria melhor esperar, e por isso que está sendo analisado. Eu acho que é importante essa discussão partidária. Eu só fico preocupado com uma questão, independente de lançamento de qualquer candidatura. Santos é uma cidade que tem destaque nacionalmente e internacionalmente. Uma cidade dessa é capaz, de repente, do prefeito Paulo, da forma que está sendo feita, da forma que está ocorrendo, daqui a pouco vai ter aquele chamado WO. Porque eu não estou vendo, por enquanto hoje, firmado, nós estamos no ano já da eleição, firmado nós temos. Vereador, não é uma falta também de uma oposição, de mostrar uma alternativa ao governo? Do aparecimento de lideranças, como você mesmo colocou, né? Sim, pode ser na questão da liderança, só que hoje realmente talvez a não preocupação da população com o que está aí, ele quer saber se aquilo vai estar limpo, se vai estar sujo, se tem saúde, educação, como eu citei. Só que muitas vezes ainda não se está no clima. E outra coisa, Santos não conseguiu eleger, nós elegemos um deputado estadual, que é o Paulo Correia, que a base até não é só aqui na cidade de Santos. Nós elegemos. E elegemos 2 deputados federais, que são os 2 ex-prefeitos. Nós não temos mais nada que nós. Então, assim, é uma preocupação muito grande. A gente tem sim a busca, e é a democracia, o voto de fora, lógico, isso é comum. Talvez a gente que tem que se policiar, nós políticos daqui da cidade, para saber o que está acontecendo, né? Agora, não se tem discussão, isso o Chagas falou muito bem. A questão da discussão política hoje, se evita ter a discussão política. Está parecendo um pouquinho aqui a Venezuela. Né? A Venezuela que em muitos lugares, e aí eu falei, em muitos lugares, que a gente fala, não, olha, não pode se falar isso daqui, só fala assim e acolá. Então a nossa preocupação é essa. Agora, nós temos aí as redes sociais, que mesmo quando você é calado de um lado, você tem a oportunidade de se falar nas redes sociais. Então eu acho que isso vai ser uma movimentação, só que eu acho que é importante para a cidade, é saudável para a cidade. A discussão política, o debate político, enfim. A discussão política. Também, mas claro, aí o que eu vejo, doutorão, isso é um problema nacional. Seja a oposição aqui, a oposição no Estado, a oposição na União, no governo federal, não tem oposição. A oposição não consegue apresentar um projeto alternativo. Uma proposta. Um projeto alternativo ao município, um projeto alternativo ao governador, um projeto alternativo à própria Dilma. Sim. Vamos para o outro lado. Isso o presidente nacional do PT, Rui Falcão, chegou a colocar, né, que esses ataques constantes ao ex-presidente Lula, enfim, vem de uma oposição que não tem projeto, que não tem proposta, que tem candidaturas frágeis, que não sei o quê. E no fundo... Em certo ponto ele tem uma certa razão em colocar isso. Né? A gente no Brasil, claro que ele está usando isso para... Os problemas econômicos do país, a gente sempre busca esses... Aliás, a oposição no Brasil, ela vem a reboque da imprensa, né? A imprensa noticia. Sim, exatamente, e a oposição vai atrás. Exatamente. Então, falta, em geral, falta a oposição apresentar projetos alternativos da situação. No Brasil, no fundo, o que se disputa são projetos pessoais, não são projetos políticos. É saber quais pessoas vão ocupar quais cargos. Porque a diferença... E o que fazer para chegar ao poder. A diferença entre o que propõe o PSDB e o que executa o governo do PT, na verdade, percebe-se que não tem quase nenhuma. Basta a gente lembrar que hoje... A presidente Dilma quer, porque quer desesperadamente, retomar a CPMF. Que ela foi o Partido contra. dos Trabalhadores, e ela mesma, me parece, na época, se colocaram frontalmente contra quando o PSDB, com o governo Fernando Henrique Cardoso, criou a CPMF. E o PSDB agora é contra. E o presidente Lula, quando assumiu, manteve a CPMF. Porque, evidentemente, não ia abrir mão de recurso. Um recurso fácil, uma teta como é a CPMF. Né? É o tributo mais tranquilo de arrecadar. Né? Você dá um cheque, faz qualquer pagamento, qualquer transação financeira, bancária, pumba, lá vai a CPMF para os cofres da União.
E aí vem o PSDB e joga contra a CPMF. Fator previdenciário. Derrubou a CPMF em 2007, né? 2008 derrubou a CPMF. E aí agora, o presidente Dilma quer, os PSDB se coloca contra, quer dizer, então nós vamos de encontro exatamente isso que está sendo colocado. Para ver, rapidamente, está tão esquizofrênico que o PSDB, que propôs e aprovou o fator previdenciário, votou contra. O PT, que era contra a CPMF, votou contra a aprovação da CPMF, agora quer a CPMF. Então não tem uma discussão política racional, consciente, coerente. Nós estamos perdidos. O intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional daqui a pouquinho. Até já. Voltando na sequência aqui do nosso painel regional, repito, programa gravado nesta edição, portanto não há a interação que você está acostumado via telefone, não é claro? Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, você pode enviar a sua mensagem, pode participar com a gente, sugerindo pautas, né, avaliando o programa, comentando o que a gente discutiu aqui, fique à vontade. Marcelo Del Bosco conosco, vereador do PPS aqui de Santos, Chagas, Marcos Santana e a nossa Cibele Lima, conferindo e acompanhando toda a produção do painel, não é, Cibele? Muito bem. O Marcelo Del Bosco, nós vamos ter uma eleição difícil, né? E até lá uma série de assuntos, uma série de temas importantes, uma série de discussões aqui na cidade que a Câmara Municipal vai ter que atuar, vai ter que participar, né? E você vê aí um tema aí mais relevante para a cidade, uma discussão que seja mais emergencial, a área da saúde sempre muito contestada, vem aí o Hospital dos Estivadores, a UPA foi inaugurada no final do ano, o trânsito, né? Há poucos dias o presidente da CT esteve conosco, alguns projetos aí para serem colocados também em discussão, enfim. Eu acho sim, primeiro a questão da saúde, a saúde não espera, certo? Dinheiro nós temos, eu sou presidente da Comissão Especial de Vereadores que trata da questão relacionada ao Hospital dos Estivadores, teve já um aditamento, é o terceiro aditamento, muito alto, já se passou muito o preço, mais de 12 milhões o preço do valor do hospital, né, que foi programado, e fora isso, é para ser entregue agora, em fevereiro, mas pela última visita, eu não acredito que seja entregue agora em fevereiro, na segunda quinzena aí de fevereiro. Nós temos que ter preocupação nessas entregas. Entenda bem, eu sei que o prefeito Paulo e a administração, lógico que são pessoas responsáveis, outro dia se entregou a base comunitária da PM na área continental. No dia seguinte eu fui fazer uma visita. Estava fechada e vazia, tinha lá uma mesa lá com um pouquinho de papel. Então assim, não pode entregar uma coisa quando ela vai funcionar diretamente. Mas é o problema de quem? Da prefeitura ou da PM? Não sei, se entregou. Entregou, quando eu falo, é para entregar inteira ela, entregar ela funcionando, certo? Esse é um caso. O outro caso, por exemplo, da UPA até entregar agora, nós estamos recebendo algumas reclamações relacionadas aí à falta de medicamento ou mesmo equipamento que não funcionou e que tem que ser averiguada. Eu até tenho feito aí uma conversa outro dia com o próprio ouvidor, com o próprio prefeito que atendeu quando nós tivemos um problema no pronto-socorro central. Ele até disse que estava de mudança e realmente estava de mudança para a UPA nova, né, o pronto-socorro central. Mas assim, me preocupa muito essa questão das entregas, até porque não o prefeito, mas alguns daquelas pessoas que querem agradar o prefeito, não pode entregar que está tudo certinho, que está tudo maravilhoso, e acaba estragando. E eu tenho certeza que ninguém tem essa preocupação, até porque nós temos que fazer um trabalho correto e a população vai cobrar, como é o caso de algumas coisas que a gente vê sendo entregues, e a pessoa quando passa, olha, houve uma reforma, houve uma construção nova, ela espera um melhor serviço. Então eu tenho preocupação, né, tem atrás do 5º DP, na Zona Noroeste, que é o centro de fisioterapia, que até já cobrei bastante para ser logo entregue, porque até roubaram ar-condicionado, roubaram equipamento, isso daí é dinheiro público que acaba sendo perdido. Então eu acho que essas coisas que eu faria uma priorização, que a gente vai cobrar aí no mandato, tenho certeza que a gente vai ser atendido, é a entrega desses equipamentos, mas entregar
verdadeiramente. Mas, vereadora, o caso da UPA, de uma forma geral, ela tem atendido. Até eu, por pertencer ao orçamento, até agradeço quando o vereador fala, houve um probleminha aqui, um probleminha ali, até para a gente, junto com a ouvidoria, resolver. Mas, de uma forma geral, a UPA, até porque nós não estamos atendendo só a cidade de Santos, de uma forma geral, nós estamos atendendo toda a região. É importante nós sabermos quais são esses pontos. Sim. Se for problema orçamentário, logicamente, o meu departamento vai correr. Se for outro problema na saúde, a saúde vai correr. E a ouvidoria está sempre à disposição para resolver esses problemas, inclusive com a colaboração dos vereadores. Sobre algum problema pontual, pode comunicar que nós vamos imediatamente resolver. Isso é importante, Chagas, até pelo seguinte, porque a gente vê muitas vezes que problemas pequenos, você vê no pronto-socorro central, o elevador que não funcionava era uma peça de R$700. Ou então, as travas das camas que estavam podres, as travas, né, enferrujadas, ou mesmo então na questão do soro, que muitas vezes a gente chegava para a pessoa que chega para tomar um soro, ou não tem nenhuma fiscalização, quando você estava tendo um problema muito de segurança, né, no central e no próprio Hospital da Zona Noroeste. No Hospital da Zona Noroeste, tive uma denúncia e já foi confirmada, já estou levando isso para frente, de uma moça que estava tendo filho e daqui a pouco abre a porta do centro cirúrgico, Boturão, abre a porta e entra um rapaz, acho que era um morador lá daí, que queria usar o banheiro, mas a moça tendo o filho ali, era uma operação, uma cirurgia, ar-condicionado quebrado. Então isso daí são coisas pequenas que eu faço questão até, já passei, mas mesmo as coisas que não tiverem, eu vou passar tanto para a ouvidoria e pedir para acionar o Departamento de Finanças, porque às vezes é uma liberação simples que pode corrigir um erro tão importante para a comunidade. O que for a questão orçamentária, imediatamente a gente atende. Maravilhoso. E o que não for orçamentário, for, vamos dizer, problemas pontuais da execução do serviço, a ouvidoria ou a própria temos passado para a ouvidoria, que é importante. A ouvidoria tem feito um trabalho em dia ao local, né? Só queria fazer um breve comentário com relação ao Hospital dos Voadores. Na verdade, é uma especulação, que eu imagino que essa, entre aspas, falta de pressa do prefeito para inaugurar o hospital é a preocupação dele com o custeio quando ele estiver funcionando. Porque, como o vereador bem disse, quando inaugura tem que... Deu pontapé inicial, não dá para vamos esperar o jogo começar, não, tem que começar a funcionar para valer. Então eu acho que é essa preocupação com relação ao custeio, porque é um equipamento muito grande, com várias intervenções complexas, que demandam grande quantidade de recursos, não só municipal, mas estadual e federal também. Né? Provavelmente o hospital seja entregue em maio, provavelmente. Porque a questão orçamentária, necessariamente, nós teremos dinheiro do município e do Estado, provavelmente também da União. Sem dinheiro do município e do Estado, essa combinação fica difícil, realmente, só o custeio do município. Então, o ideal e necessário, Estado e município, e na medida do possível também a União, apesar desses contingenciamentos da União, colaborar, porque vai ser um hospital, como a UPA não está sendo um hospital um pronto atendimento municipal, está sendo regional, o hospital mais ainda será regional. Então nós vamos atender gente de Santos e gente de fora de Santos. Então nada mais justo que além do dinheiro do município, também tenha dinheiro do orçamento do Estado. Na visita que o ministro fez a Santos, durante a semana de aniversário, quando ele entregou a UPA Central, ele, no seu discurso, ele se comprometeu que o Ministério da Saúde vai custear metade dos recursos necessários para o hospital. Agora, ele está ministro, e diante do quadro de dengue, zika e as bobagens verbais, né, que ele solta pela boca aí, a gente não sabe até quando ele vai ficar ministro e se o próximo ministro vai honrar esse compromisso dele. Com certeza, Marcos, o Estado e o município por obrigação orçamentária. O Estado, eu também tenho certeza que irá colaborar. A União, eu tenho dúvidas, nem por causa do ministro, o contingenciamento da União está muito forte. Agora, na saúde no Brasil, sem um aporte de recursos da União. E uma coisa que é importante só colocar é o seguinte, o prefeito Paulo Alexandre é o presidente do Condesb. Eu acho que cabe também ao prefeito Paulo Alexandre, ele que já foi secretário de Estado, deputado estadual e tem essa capacidade aglutinadora, de poder realmente colocar para os outros municípios a dificuldade que se tem, para ele poder fazer. Eu acho que isso parte dele, eu sei que já se fez uma reunião com o secretário de Saúde, mas parte dele. E um ponto importante que é bom lembrar,
nós estávamos discutindo, você falou da questão do trânsito, a entrada da cidade. Para mim não teria, eu não conto, o Santos Novos Tempos eu não conto como obra estruturante, porque já vinha do outro governo, só não podia ter perdido, isso eu não conto. Mas das prioridades, que acho que o prefeito, em vez do teleférico, em vez das coisas que devia realmente ter se concentrado, essa questão da entrada da cidade. E eu acho que agora, em 2016, vai começar a obra. Eu até fiquei muito feliz, eu tive uma reunião com o ex-prefeito Papa, e o prefeito colocou todos os passos que ele deu, né, que já vem sendo dado, da entrada da cidade, desde quando ele assumiu a prefeitura. Né? O Papa. O Papa. Isso é muito importante, então também a gente saber. Por isso que eu falei no discurso nosso de aniversário da cidade. Todos os prefeitos, e eu até brinquei, e culminou com a questão do Paulo Barbosa, né? Por causa dos não tenho tantos cabelos brancos assim, então eu me lembro mais da época do Paulo Barbosa para cá. Todos os prefeitos têm uma participação, seja ele num ponto da cidade, no outro, de fazendo coisas. E uma das coisas que é importante lembrar, que essa questão da entrada da cidade teve uma participação enorme do ex-prefeito Papa, em reuniões com os ministros, a todas as chancelas que foram dadas, e agora como deputado federal. Então até eu fiz um pedido a ele, que nós aceleremos o máximo que possível essa questão da entrada da cidade, porque hoje está sendo um grande problema para nós, essa entrada da cidade, seja vergonha, seja para carga, seja para turismo, seja o que for. Agora, isso deve ter sido uma obra feita pela Codesp, pelo governo federal. Nós somos o maior porto do Brasil aqui em Santos, comércio exterior. É a mesma estrutura de 50 anos atrás. Lógico, aqui os prefeitos desesperados correndo atrás de recursos, batendo na porta do Ministério para fazer uma obra que deveria ter sido feita, realizada no Ministério dos Transportes, CEP, Secretaria de Portos, seja lá o que for. Agora, independentemente disso, nós conseguimos, com uma instituição financeira, uma instituição bancária, recursos para fazer ao que compete ao município. O município, ao que compete a ele, vai modificar a entrada da cidade, inclusive com ligações diretas do Jardim São Manuel com o Jardim Rádio Clube e também da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes. Então, aqui na entrada da cidade, naquilo que é competência, nós podemos, com recursos de uma instituição bancária, que já foi conseguido esse empréstimo e financiamento, nós vamos iniciar essas obras. Agora, a questão do porto basicamente uma obra muito grande, estrutural e interessa muito ao comércio exterior, necessariamente, e até porque é de competência da União. O porto nós temos que contar com dinheiro, com recursos da União. Como nós estamos vivendo aí no período de carnaval, eu não sei se algum dos três aqui esteve na Passarela do Samba para acompanhar o desfile. Você esteve lá, Marcelo? Estive sábado na Passarela do Samba. Quero parabenizar a TV Santa Cecília pelo trabalho, pela cobertura. Será que o prefeito botou o ovo em pé, não? Com essa antecipação do desfile? Porque ficou lotada a Passarela do Samba, muita gente reclamava que... Não, no sábado, na sexta ficou vazio. Não, na sexta não, mas no sábado ficou lotado, né? No sábado ficou cheio, no sábado, mas realmente é prejudicial. Eu me desculpe, eu sou contra, continuo contra o carnaval. O carnaval para mim tem que ser na época do carnaval. Primeiro por causa que movimento comércio, pessoas que vão vir para cá que podem acompanhar. E o nosso carnaval mas tem a concorrência de São Paulo do Rio? Mas a concorrência de São Paulo, nós já fomos o segundo carnaval do Brasil. Mas se a gente trabalhar direito, a gente passa a ser pelo menos o segundo carnaval do Brasil. Passa sim, porque é o seguinte, o primeiro é o respeito. O que não pode... Em termos de desfile não, mas o carnaval organizado. O carnaval organizado. Se você está falando do desfile não, de tamanho, de tamanho você está dizendo? Não, de tamanho estou dizendo não. De importância, de projeção, mas assim de fica muito fácil. Da forma que está sendo feito, com todo respeito, da forma que está sendo feito o desfile da Grande Rio, aí qualquer um faz, certo? Da forma que está sendo feito esse carnaval com o desfile da Grande Rio. Desculpa, eu não posso o que o povo quer ouvir, é o pensamento. Se gastasse esses milhões e gastar na cidade aqui... Não tem dinheiro público. Mas tem muito que presta serviço ao poder público. Não, mas não tem dinheiro público. Mas tem muito de serviço que presta serviço ao poder público. Dinheiro público... Ao poder público tem. Muita gente que presta serviço ao poder público. Eu já não posso falar. O que eu posso garantir... Então, mas eu falo, que não sai do bolso direto. A Libra Terminais confirmou que está pagando, não sei qual é o valor, agora não me vem à cabeça o valor, mas já patrocinou outros carnavais, no Rouanet, da Grande Rio. Eles trocam incentivo fiscal para o apoio
O caso do carnaval é uma arte. Tinha que ser mais transparente. A hora que a gente fosse pedir mais transparente, aí a gente via muita coisa que a gente não está vendo sendo investido lá, que poderia talvez ser investido aqui com transparência. Vamos encerrando aqui o painel regional, estouramos o tempo, lamentavelmente. Obrigado aqui ao vereador Marcelo Del Bosco, ao Chagas, ao Marcos Santana e a nossa Cibele estreando aqui na bancada do painel regional nesta edição. Né? Estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.